O que você está prestes a descobrir vai mudar sua visão sobre lixo. Para sempre. Imagine por um segundo. Você pega uma casca de melancia que estava prestes a jogar no lixo e, em vez disso, a enterra no seu quintal. 15 dias depois, onde antes havia apenas terra seca, agora cresce uma planta de 2 metros de altura que nenhum botânico do mundo consegue identificar. Parece ficção científica? Pois aconteceu. E foi filmado. E mudou o mundo. Em 2018, 3 cientistas brasileiros fizeram algo que todos consideraram loucura. Despejaram 500 toneladas de cascas de melancia em uma das terras mais mortas do planeta. A comunidade científica riu. A mídia chamou de desperdício de dinheiro público. Os ambientalistas protestaram. 2 anos depois, imagens de satélite da NASA capturam algo que desafia todas as leis da biologia. Uma floresta tropical de 80 hectares havia brotado no meio do semiárido cearense. Plantas gigantes com frutos que não existem em lugar nenhum da Terra. Solo que se regenera sozinho. Vida surgindo onde deveria ser impossível. Esta é a história real de como o lixo que você joga fora todos os dias pode conter os segredos para salvar o planeta. E se eu te disser que a resposta para reverter mudanças climáticas, acabar com a fome mundial e regenerar ecossistemas mortos está escondida na sua lixeira? Continue assistindo. O que você está prestes a descobrir vai abalar suas convicções sobre o que é possível na natureza. Nem tudo o que parece morto está verdadeiramente perdido. Às vezes, a vida encontra um caminho onde menos esperamos. Todo dia, em algum lugar do planeta, 1,3 bilhão de toneladas de comida são jogadas no lixo. Montanhas invisíveis de desperdício que crescem em silêncio, como fantasmas de nossa abundância. Entre todos os restos descartados, há uma fruta que simboliza o verão brasileiro e que, paradoxalmente, se tornou um dos maiores problemas urbanos do país, a melancia. No auge da safra, entre dezembro e março, o Brasil produz mais de 2 milhões de toneladas dessa fruta suculenta. Mas para cada melancia que chega à mesa, quase 40% de seu peso, a casca espessa e resistente, vai direto para os aterros sanitários. São mais de 800 mil toneladas de cascas de melancia descartadas anualmente, criando montanhas de lixo orgânico que apodrecem lentamente, liberando metano e ocupando espaços preciosos em cidades já sufocadas pelo excesso de resíduos. Era apenas questão de tempo até que alguém fizesse a pergunta certa. E se esse lixo fosse, na verdade, um tesouro escondido? No calor sufocante de janeiro de 2018, em uma sala mal ventilada da Universidade Federal do Ceará, 3 cientistas observavam uma pilha de cascas de melancia, com a intensidade de quem contempla um enigma antigo. Não eram cascas comuns. Eram os restos de um experimento que estava prestes a desafiar tudo o que a humanidade sabia sobre a agricultura e regeneração da terra. Dr. Carlos Mendoza, bioquímico com 25 anos de experiência em decomposição orgânica, havia passado meses analisando a composição química das cascas de melancia. O que descobriu o deixou intrigado. Elas continham níveis extraordinários de citrulina, um aminoácido raro que acelera o crescimento celular em plantas, além de concentrações surpreendentes de potássio, magnésio e compostos nitrogenados ao seu lado. Dona Helena Santos, especialista em microbiologia do solo, havia identificado algo ainda mais fascinante. As cascas de melancia, quando decompostas em condições específicas, criavam um ambiente perfeito para o desenvolvimento de micro-organismos benéficos que ela nunca havia visto em outras matérias orgânicas. Era como se a natureza tivesse codificado nas cascas uma fórmula secreta para a regeneração da terra. O terceiro membro da equipe era o mais jovem e, talvez, o mais ousado. Dr. Rafael Torres, um pedólogo de apenas 32 anos que havia passado a carreira estudando solos degradados no semiárido nordestino. Torres tinha uma teoria radical.
que certas combinações de matéria orgânica poderiam despertar propriedades latentes no solo que permaneciam dormentes há décadas, até séculos. "Vocês estão vendo isso?", murmurou Torres, apontando para dados que acabara de receber do laboratório. As análises químicas das cascas de melancia mostram algo que contraria todos os manuais de agricultura. Os números na tela pareciam impossíveis. A concentração de aminoácidos e enzimas era 3 vezes maior do que qualquer composto orgânico já documentado. Mas havia algo mais, algo que os instrumentos captavam, mas que a ciência ainda não conseguia explicar completamente. A 200 quilômetros de Fortaleza, no coração do semiárido cearense, estendia-se uma paisagem que parecia ter sido abandonada pelo próprio tempo. Era ali, numa região chamada Vale da Esperança, nome que soava quase como uma ironia cruel, que os 3 cientistas decidiram testar sua teoria revolucionária. Por mais de 50 anos, aquela terra havia sido explorada intensivamente para cultivo de algodão. Décadas de monocultura, uso excessivo de pesticidas e práticas agrícolas predatórias haviam transformado o que antes era um solo fértil em algo que lembrava mais cimento do que terra. O solo estava tão compactado que nem mesmo as chuvas conseguiam penetrar mais de alguns centímetros. Quando a equipe chegou ao local pela primeira vez, em março de 2018, o silêncio era ensurdecedor. Não havia pássaros, não havia insetos, não havia vida. Apenas 200 hectares de terra rachada sob um sol implacável, onde nem mesmo as plantas mais resistentes do semiárido conseguiam sobreviver. "É aqui", disse Torres, fincando uma estaca no solo árido. "Se nossa teoria estiver correta, se as cascas de melancia realmente contêm o que acreditamos conter, este lugar será nosso laboratório. E se estivermos errados..." Ele não terminou a frase, mas todos sabiam o que isso significaria. O plano era ambicioso ao extremo, transformar 50 hectares daquela terra morta em um oásis de fertilidade usando apenas cascas de melancia decompostas. Nenhum fertilizante químico, nenhum pesticida, nenhuma irrigação artificial. Apenas cascas de melancia e a crença de que a natureza guardava segredos que ainda não havíamos descoberto. Em abril de 2018, os primeiros caminhões chegaram carregados com 500 toneladas de cascas de melancia coletadas em mercados de Fortaleza, Recife e Salvador. O material foi espalhado em uma camada uniforme de 20 centímetros sobre os primeiros 10 hectares da área experimental. O que aconteceu nas primeiras semanas desafiava toda a lógica científica conhecida. 2 semanas após o primeiro depósito de cascas, algo impossível começou a acontecer. Em uma manhã de maio, Torres chegou ao local para sua inspeção rotineira e parou incrédulo. Onde antes havia apenas cascas em decomposição sobre o solo árido, agora brotavam pequenos pontos verdes. Não eram plantas conhecidas, eram algo diferente, algo que parecia pulsar com uma vitalidade estranha. "Helena, você precisa ver isso", Torres ligou para a microbióloga, com a voz tremendo de excitação e perplexidade. "As plantas, elas não deveriam estar crescendo assim. Não há sementes na área, não há sistema de irrigação e o solo ainda está praticamente morto. Mas alguma coisa está acontecendo aqui." Quando a doutora Santos chegou ao local, 3 horas depois, ela não conseguia acreditar no que via. As pequenas plantas verdes que Torres havia descrito pela manhã, agora tinham quase 15 centímetros de altura. Em meio-dia, haviam crescido o equivalente ao que normalmente levaria 2 semanas. "Isso é biologicamente impossível", murmurou ela, ajoelhando-se para examinar uma das plantas. "O crescimento celular não funciona assim. Há limites físicos para a velocidade de divisão celular, limitações metabólicas." Sua voz foi sumindo enquanto observava, fascinada e perturbada, as plantas que pareciam crescer quase visivelmente diante de seus olhos. Dr. Mendoza, quando chegou no dia seguinte, trouxe equipamentos para análise do solo.
Os resultados que obteve o deixaram em silêncio por quase uma hora. A atividade microbiana na Terra havia aumentado 2000% em apenas 3 semanas. Os níveis de nutrientes no solo haviam subido exponencialmente. Mas mais perturbador ainda, havia compostos químicos que seus instrumentos detectavam, mas que não constavam em nenhum banco de dados científico. Pessoal, disse Mendoza, finalmente quebrando o silêncio, ou nossos equipamentos estão com defeito, ou estamos presenciando algo que nunca foi documentado antes na ciência agrícola. As plantas continuaram crescendo. No final da primeira semana de junho, algumas já ultrapassavam 1 metro de altura. Eram plantas robustas, com folhas de um verde tão intenso que quase brilhavam sob a luz do sol. Mais estranho ainda, eram espécies que nenhum dos 3 cientistas conseguia identificar com precisão. Em julho, 2 meses após o início do experimento, a transformação havia adquirido proporções que beiravam o surreal. A área tratada com cascas de melancia não parecia mais pertencer ao mesmo planeta que o resto do Vale da Esperança. Onde antes havia apenas terra rachada, agora se erguia uma vegetação exuberante que lembrava mais uma floresta tropical do que o semiárido cearense. As plantas originais haviam crescido tanto que formavam uma espécie de dossel verde, algumas ultrapassando os 4 metros de altura. Sob elas, dezenas de outras espécies haviam brotado espontaneamente. Algumas que os cientistas reconheciam como nativas da Caatinga, outras completamente desconhecidas. Mas o mais perturbador não era apenas o crescimento acelerado. Era o que as plantas estavam produzindo. Torres foi o primeiro a notar. Durante uma inspeção matinal, ele observou que algumas das plantas maiores haviam desenvolvido frutos. Não eram frutos comuns. Eram estruturas que pareciam combinar características de várias espécies diferentes. Havia algo que lembrava uma abóbora gigante, mas com a textura de uma melancia e cores que variavam do violeta profundo ao dourado brilhante. Helena, Carlos, vocês precisam vir aqui agora. Torres ligou para os colegas, com a voz carregada de uma mistura de fascínio e inquietação. As plantas estão produzindo frutos, mas eles não são como nenhum fruto que eu já tenha visto. Quando os 3 cientistas se reuniram naquela tarde, diante do que Torres havia descoberto, um silêncio profundo os envolveu. Os frutos eram realmente extraordinários. Alguns do tamanho de melancias, outros menores como laranjas, mas todos com uma aparência quase cristalina, como se fossem feitos de um material semi-precioso. Dr. Mendoza coletou amostras para análise. Os resultados que chegaram uma semana depois os deixaram sem palavras. Os frutos continham concentrações de vitaminas, minerais e antioxidantes que eram literalmente impossíveis na natureza conhecida. Alguns compostos encontrados nas amostras não existiam em nenhuma base de dados científica mundial. Isso não pode estar acontecendo, murmurou doutora Santos, estudando os dados pela 5ª vez consecutiva. Plantas não criam novos compostos químicos do nada. Há milhões de anos de evolução por trás de cada molécula produzida por um organismo vivo. E essas plantas estão produzindo substâncias que simplesmente não deveriam existir. No início de agosto, algo ainda mais perturbador aconteceu. A área de transformação começou a se expandir além dos limites onde as cascas de melancia haviam sido depositadas. Torres foi o primeiro a perceber durante um voo de drone sobre a região. A vegetação exuberante, que deveria estar confinada aos 10 hectares experimentais, agora cobria quase 30 hectares. Era como se alguma força invisível estivesse espalhando a fertilidade para além dos limites do experimento original. Olhem isso, disse ele mostrando as imagens aéreas para os colegas. A linha demarcatória do experimento aqui, e vejam onde a vegetação está chegando agora. Ela está se espalhando sozinha como se fosse contagiosa. O fenômeno da expansão não seguia nenhuma lógica conhecida. Não seguia direções de vento, não seguia cursos d'água subterrânea.
não seguia declives topográficos. Parecia se espalhar de forma quase inteligente, criando corredores verdes que conectavam pontos específicos da paisagem. Dr. Mendoza decidiu investigar o solo nas áreas de expansão. O que descobriu o fez questionar tudo o que sabia sobre biologia. O solo, nas novas áreas verdes, mostrava a mesma atividade microbiana extraordinária encontrada na zona experimental original. Mas as cascas de melancia nunca haviam sido depositadas nesses locais. É como se os micro-organismos tivessem desenvolvido a capacidade de migrar e transformar novo solo, explicou ele durante uma videoconferência com colegas de outras universidades. Mas isso contraria tudo o que sabemos sobre a mobilidade microbiana em ambientes áridos. As plantas nas áreas de expansão eram igualmente extraordinárias, cresciam com a mesma velocidade acelerada, desenvolviam os mesmos frutos impossíveis e criavam o mesmo microclima exuberante. Era como se a própria Terra tivesse aprendido uma nova forma de viver. Em setembro, a área transformada havia se expandido para mais de 80 hectares. Imagens de satélite mostravam uma mancha verde brilhante no meio do semiárido cearense. Uma anomalia tão visível do espaço que chamou a atenção de agências espaciais internacionais. A primeira reportagem apareceu no final de setembro de 2018, em um pequeno jornal local de Quixadá. O título era modesto: Pesquisa da UFC transforma área degradada com cascas de melancia. Mas as fotos que acompanhavam a matéria eram qualquer coisa, menos modestas. As imagens mostravam uma transformação tão dramática que muitos leitores inicialmente pensaram que se tratava de algum tipo de montagem digital. De um lado, o semiárido árido e morto que caracterizava a região. Do outro, uma explosão de vida verde que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Em uma semana, a história havia sido republicada por dezenas de veículos regionais. Em 2 semanas, chegou aos grandes portais nacionais. Em um mês, equipes de televisão internacional estavam voando para o Ceará para documentar o que começaram a chamar de o milagre das melancias. Mas junto com a atenção da mídia, vieram também os céticos. Dr. Patrícia Fontana, uma das mais respeitadas agricultoras do país e professora da Exalc-USP, foi uma das primeiras a questionar publicamente os resultados. Crescimento vegetal acelerado, frutos com composições químicas impossíveis, expansão espontânea de fertilidade. Isso soa mais como ficção científica do que ciência, declarou em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. A comunidade científica internacional se dividiu. Alguns pesquisadores exigiram acesso aos dados originais e replicação independente dos experimentos. Outros sugeriram que os resultados eram produto de medições incorretas ou contaminação das amostras. Dr. James Richardson, da Universidade de Cambridge e especialista em microbiologia do solo, foi mais direto. Ou esses pesquisadores brasileiros descobriram algo que vai revolucionar nossa compreensão da biologia, ou há explicações muito mais mundanas para esses resultados aparentemente extraordinários. Mas havia um problema com as explicações mundanas. Elas não conseguiam dar conta da evidência visual. As imagens de satélite não mentiam. A transformação era real, visível e estava acontecendo em tempo real diante dos olhos do mundo. Em novembro de 2018, uma comissão internacional de cientistas chegou ao Vale da Esperança para conduzir uma investigação independente. O grupo incluía especialistas de 6 países e representava algumas das mais prestigiadas instituições científicas do mundo: MIT, Oxford, CERN, Instituto Max Planck e Universidade de Tóquio. Dr. Marie Dubois, bioquímica francesa e líder da comissão, tinha vindo ao Brasil com expectativas baixas. Fenômenos aparentemente miraculosos na agricultura geralmente têm explicações muito simples quando investigados adequadamente, ela havia declarado antes da viagem.
Mas sua postura mudou drasticamente já no primeiro dia de campo. Meus colegas, ela disse durante uma transmissão ao vivo para as instituições participantes, estou observando o crescimento vegetal que, segundo todos os princípios da biologia que conheço, não deveria ser possível. Plantas que cresceram 50 centímetros nas últimas 24 horas. Solo que mudou sua composição química fundamental em questão de semanas. E frutos que desafiam classificação botânica. A equipe internacional passou 3 semanas coletando amostras, realizando medições e tentando encontrar explicações convencionais para o fenômeno. Trouxeram equipamentos de última geração, incluindo espectrômetros de massa, capazes de detectar compostos em concentrações de partes por trilhão. Os resultados de suas análises independentes confirmaram tudo o que a equipe brasileira havia relatado. Mas mais do que isso, descobriram detalhes que tornaram o fenômeno ainda mais perturbador. Dr. Yuki Tanaka, do Instituto de Tecnologia de Tóquio, fez uma descoberta que abalou os fundamentos da comissão. Nas amostras de solo da área transformada, ele identificou estruturas microscópicas que não se encaixavam em nenhuma classificação conhecida de vida microbiana. Essas estruturas, explicou ele em um relatório confidencial, exibem características tanto de organismos vivos quanto de cristais inorgânicos. Elas parecem funcionar como uma espécie de rede de comunicação subterrânea, coordenando a atividade biológica em uma escala que nunca observamos antes na natureza. Dr. Robert Chen, do MIT, chegou a uma conclusão ainda mais perturbadora. O que estamos observando pode representar uma nova forma de organização biológica, algo que está além da nossa compreensão atual de como a vida funciona na Terra. Em dezembro de 2018, após meses de análises exaustivas, a Comissão Internacional publicou seu relatório final. O documento de 847 páginas, carregado de dados técnicos e fotografias detalhadas, chegou a uma conclusão que ninguém esperava. As cascas de melancia, descobriram, não eram apenas matéria orgânica comum em decomposição. Continham uma estrutura molecular única, que havia passado despercebida pela ciência até então. Uma rede complexa de aminoácidos e enzimas que funcionavam como uma espécie de programa biológico capaz de reprogramar micro-organismos do solo. Em termos simples, explicou Dr. Dubois durante a coletiva de imprensa que apresentou os resultados, as cascas de melancia contêm informações bioquímicas que ensinam o solo a se transformar. É como se a natureza tivesse codificado nas cascas uma receita para regeneração acelerada. E nós apenas descobrimos como ativá-la. Mas a descoberta mais revolucionária veio da análise dos micro-organismos encontrados na área. A equipe identificou mais de 200 espécies de bactérias e fungos que eram completamente desconhecidos pela ciência. Esses micro-organismos, que aparentemente haviam estado dormentes no solo por décadas, foram despertados pelos compostos únicos das cascas de melancia. Estamos falando de uma biodiversidade microbiana que estava literalmente escondida na Terra, explicou o Dr. Tanaka. Esses organismos tinham a capacidade de transformar solos degradados, mas permaneceram inativos até encontrarem o gatilho químico correto. A descoberta tinha implicações que iam muito além da agricultura. Se outros tipos de matéria orgânica contivessem códigos biológicos similares, isso poderia revolucionar a forma como entendemos decomposição, fertilidade do solo e até mesmo a evolução da vida na Terra. Dr. Chen foi ainda mais longe. Estamos possivelmente observando evidências de que a própria vida desenvolveu mecanismos de autorreparação muito mais sofisticados do que imaginávamos. As plantas não apenas crescem e morrem, elas deixam instruções químicas para as gerações futuras sobre como curar a Terra. Um ano após o início do experimento,
Em abril de 2019, o Vale da Esperança havia se tornado irreconhecível. Os 200 hectares de terra morta haviam sido completamente transformados em uma espécie de oásis que desafiava todas as expectativas sobre o que era possível no semiárido nordestino. A área agora abrigava mais de 300 espécies vegetais, muitas das quais não existiam em nenhum outro lugar do planeta. As plantas gigantes que haviam emergido nos primeiros meses agora formavam uma floresta que, rivalizada com qualquer ecossistema tropical em termos de biodiversidade e exuberância. Mas talvez a transformação mais impressionante tenha sido a do próprio solo. Análises mostraram que a Terra, antes compactada e estéril, havia se tornado um dos solos mais férteis já documentados. A concentração de matéria orgânica era 15 vezes maior que a média para a região. Os níveis de nutrientes estavam tão elevados que uma única colher de chá desse solo continha mais vida microbiana do que 1 metro cúbico de solo comum. A água também havia retornado. Nascentes que estavam secas há décadas começaram a brotar espontaneamente. O lençol freático, que havia baixado drasticamente durante anos de seca, voltou a níveis não vistos desde a década de 1960. É como se a própria hidrologia da região tivesse sido reprogramada, observou o Dr. Ana Paula Ferreira, hidróloga da UNB, que passou meses estudando o fenômeno. A vegetação não apenas está crescendo, está criando seu próprio microclima, atraindo chuvas e regulando o ciclo da água de forma que não entendemos completamente. A fauna também retornou de forma espetacular. Espécies de aves que não eram vistas na região há mais de 20 anos voltaram em bandos numerosos. Mamíferos pequenos e médios, incluindo alguns considerados extintos localmente, foram avistados regularmente. Até mesmo grandes felinos, como onças pardas, começaram a frequentar a área. A notícia da transformação do Vale da Esperança se espalhou pelo mundo como um incêndio. Em maio de 2019, delegações de mais de 50 países visitaram o local para testemunhar pessoalmente o que muitos começaram a chamar de o milagre brasileiro. Empresas de biotecnologia ofereceram milhões de dólares pelos direitos de patente das descobertas. Governos iniciaram programas urgentes para replicar a técnica em suas próprias áreas degradadas. A ONU declarou o projeto como uma das descobertas mais importantes para o combate à desertificação e mudanças climáticas. Mas os 3 cientistas brasileiros que haviam iniciado tudo recusaram todas as ofertas comerciais. Em uma decisão que surpreendeu o mundo corporativo, eles disponibilizaram gratuitamente todos os dados e metodologias, declarando que a cura da Terra não pode ser propriedade de ninguém. Dr. Torres, em uma entrevista que se tornou viral, explicou: descobrimos que a natureza já havia criado a solução para os nossos problemas ambientais. Estava escondida nas cascas que jogávamos no lixo, nos restos que considerávamos inúteis. Como poderíamos cobrar pela sabedoria que a própria Terra nos ensinou? Os primeiros experimentos de replicação começaram simultaneamente em 6 continentes. Cada região adaptou a técnica para seus resíduos locais. Cascas de coco no Sudeste Asiático, bagaço de cana na América Central, cascas de citros no Mediterrâneo. Os resultados foram consistentemente extraordinários. Solo degradado na Austrália recuperou fertilidade em meses. Áreas desertificadas no norte da África começaram a reverdecer. Terras esgotadas pela agricultura intensiva na Europa voltaram a produzir sem fertilizantes químicos. Em 2020, universidades ao redor do mundo criaram departamentos inteiros dedicados ao que passou a ser chamado de biologia da regeneração acelerada. A descoberta das cascas de melancia havia aberto um campo científico completamente novo. Pesquisadores descobriram que muitos tipos de matéria orgânica continham códigos biológicos similares. Cascas de banana continham instruções para a regeneração de solos tropicais. Folhas decompostas de carvalho tinham a chave para restaurar florestas temperadas.
Algas marinhas guardavam segredos para recuperar ecossistemas costeiros. Estávamos olhando para o lixo orgânico de forma completamente errada, explicou doutora Santos, que havia se tornado uma das cientistas mais respeitadas do mundo. Não é lixo, são bibliotecas biológicas. Cada casca, cada folha, cada resto orgânico contém milhões de anos de informação evolutiva sobre como criar e manter vida. A descoberta revolucionou não apenas a agricultura, mas nossa compreensão fundamental sobre a vida na Terra. Biólogos evolutivos começaram a teorizar que as plantas haviam desenvolvido, ao longo de milhões de anos, mecanismos sofisticados para ensinar o ambiente sobre regeneração. É como se cada planta fosse não apenas um organismo individual, mas um professor para o ecossistema, disse Dr. Mendoza, que havia recebido o Prêmio Nobel de Química em 2021. Quando morre, ela não apenas retorna nutrientes ao solo, ela deixa instruções sobre como usar esses nutrientes da forma mais eficiente possível. 5 anos após a descoberta inicial, em 2023, o mundo havia se tornado um lugar drasticamente diferente. Mais de 50 milhões de hectares de terra degradada haviam sido restaurados usando as técnicas desenvolvidas a partir das cascas de melancia. O Vale da Esperança, onde tudo começou, havia se tornado um centro de pesquisa internacional e um símbolo de esperança para a regeneração ambiental. A região, antes esquecida e árida, agora recebia mais de 100 mil visitantes por ano. Cientistas, estudantes, políticos e curiosos que vinham testemunhar o que parecia impossível. Mas talvez a transformação mais profunda não tenha sido na paisagem, mas na forma como a humanidade passou a enxergar o lixo orgânico. O que antes era descartado sem pensar, agora era tratado como recurso valioso. Cidades ao redor do mundo implementaram programas de coleta seletiva de resíduos orgânicos, não para compostagem comum, mas para identificar e utilizar os códigos biológicos únicos de cada tipo de material. Mudamos nossa relação fundamental com o desperdício, observou o Dr. Torres durante uma conferência da ONU sobre sustentabilidade. Percebemos que a natureza não produz lixo, apenas recursos que ainda não aprendemos a usar adequadamente. A economia global também se transformou. O mercado de regeneração biológica movimentava trilhões de dólares anualmente. Países que antes eram grandes importadores de alimentos se tornaram autossuficientes ao recuperar suas terras degradadas. Regiões áridas se transformaram em centros de produção agrícola. Hoje, caminhando pela floresta exuberante que nasceu das cascas de melancia no Vale da Esperança, é difícil imaginar que há poucos anos ali havia apenas terra morta e silêncio. O ar vibra com o canto de centenas de espécies de pássaros. O farfalhar de folhas criadas por plantas que a ciência ainda está catalogando. O murmúrio de água corrente em riachos que brotaram do nada. Dr. Carlos Mendoza, agora com cabelos grisalhos, mas olhos que brilham com a mesma curiosidade de sempre, ainda visita o local regularmente. Cada vez que venho aqui, ele reflete, me lembro de que a natureza sempre soube o que nós estamos apenas começando a aprender. A vida não quer apenas sobreviver, ela quer prosperar, se multiplicar, se expandir. Ela estava apenas esperando que descobríssemos como ajudá-la a fazer isso. A descoberta das cascas de melancia provou algo que mudou para sempre nossa relação com o planeta. A Terra não é uma vítima passiva da degradação humana. Ela é um organismo resiliente, inteligente, capaz de se curar e se regenerar de formas que mal começamos a compreender. Precisava apenas que parássemos de vê-la como uma fonte inesgotável de recursos e começássemos a tratá-la como uma parceira na criação da vida. Nas manhãs silenciosas, quando a névoa ainda paira entre as árvores gigantes que nasceram do que considerávamos lixo, é possível ouvir algo que vai além do canto dos pássaros e do sussurro do vento. É a própria terra sussurrando seus segredos,
compartilhando a sabedoria que sempre possuiu, mas que só agora estamos começando a escutar. Porque se cascas descartadas de melancia puderam transformar terra morta em paraíso verdejante, que outros milagres estão escondidos no que jogamos fora? Que outras magias estão esperando para ser descobertas nos nossos restos, nos nossos rejeitos, no que consideramos sem valor? A natureza já nos deu a resposta. Ela está sussurrando em cada folha que cai, em cada casca que descartamos, em cada resto orgânico que produzimos. Cabe a nós, humanos, aprender finalmente a escutar. E se essa fosse apenas a primeira página de um livro muito maior que a natureza está tentando nos ensinar? O Vale da Esperança continua crescendo, se expandindo, evoluindo. As plantas continuam produzindo frutos impossíveis. O solo continua se tornando mais rico a cada dia. A vida continua encontrando formas de se manifestar que desafiam nossa compreensão. Cientistas do mundo inteiro ainda chegam diariamente tentando decifrar completamente os mistérios daquela transformação. Mas talvez o verdadeiro milagre não esteja nos compostos químicos complexos.